Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos para a nossa nona aula sobre circuitos multiplex, demultiplex e memórias. Tá? Nesta aula, nós vamos conversar sobre ampliando a capacidade de um demultiplex. A ideia aqui é como é que nós podemos construir demultiplex de maior capacidade, ou seja, de maior quantidade de saídas, a partir de multiplex de menores quantidade de saídas, tá certo? Então, nós vamos estudar isso através de exemplos. Neste primeiro exemplo, nós temos um demultiplex de 4 saídas, construído a partir de 3 demultiplex de 2 saídas. Então aqui está o nosso circuito. O nosso demultiplex possui as 4 saídas, de S0 até S3, tá? E ele foi inteiramente construído a partir de demultiplex de 2 saídas. Aqui está a tabela de funcionamento do demultiplex de 4 saídas que nós já conhecemos, tá certo? Mas o importante aqui é que vocês percebam como é que está sendo construído, né? Como é que foi montado aqui este circuito. Então, nós temos aqui então a entrada do demultiplex e ele já entra nesse demultiplex de 2 saídas. E quem faz a seleção do sinal é a entrada de seleção A, apenas a entrada de seleção A. Com isso, nós podemos perceber, né, na figura que este sinal da nossa entrada ou será direcionado para este demultiplex ou para este demultiplex. Tá? Então, por exemplo, quando A for 0, a entrada será direcionada para o multiplex aqui superior. Tá certo? Bom, uma vez que esse sinal venha para esse demultiplex, eu posso selecionar se ele irá para S0 ou para S1. Quem irá fazer isso será justamente a segunda entrada de seleção, que é a entrada B. Então, quando B for 0, irá para S0. Quando B for 1, irá para S1. Tá? Por sua vez, quando A for igual a 1, a entrada do multiplex irá para a entrada, né, do nosso multiplex será direcionada para a entrada deste segundo multiplex aqui inferior. Tá certo? Segundo não, o terceiro, né, que nós estamos estudando. Então, A igual a 1, a entrada vai aqui para baixo. Tá? Uma vez que esse sinal chegue nesse demultiplex, a mesma entrada B usada anteriormente irá direcionar para S2 quando B for 0 ou para S3 quando B for 1. Tá? Então, percebo que essa demultiplexação ocorre aí também em 2 momentos, tá certo? O demultiplex logo que recebe a entrada e depois um segundo conjunto aqui de demultiplex para direcionar para qual saída de fato irá receber o sinal. Tá? Deixa eu chamar aqui a nossa simulação. Tá aqui nosso demultiplex, tá? De 4 saídas a partir de multiplex de 2 saídas. Então, 0 e 0, como nós já vimos, a entrada será direcionada para a saída S0. Quando A for 0 e B for 1, a saída que receberá a entrada será S1. Quando A for 1 e o B for 0, a entrada E será direcionada para S2. E, finalmente, quando A e B forem 1, a entrada E será direcionada para a saída S3. Tá certo? Então, com isso, nós temos um multiplex de 4 saídas construído a partir de multiplex de menor capacidade, de 2 saídas. Vamos aqui para o próximo exemplo, né, de ampliando a capacidade do demultiplex, onde nós temos um demultiplex de 8 saídas construído a partir de 2 demultiplex de 4 saídas e um de 2 saídas. Tá? Aqui está a tabela verdade do demultiplex de 8 saídas. Como nós já sabemos, para cada combinação das entradas de seleção, apenas uma das saídas deve receber a entrada E. Tá? Bom, a ideia também aqui é simples. Primeiro nós fazemos um primeiro estágio da demultiplexação, que recebe a entrada propriamente dita. Essa entrada, né, do demultiplex será direcionada para um desses 2 demultiplex do estágio seguinte. Tá certo? E aí depois, esse sinal da entrada será direcionado de S0 a S3 ou de S4 a S7. E aqui estão as formas de
conexão das entradas de seleção, tá? Novamente, o A, tá? A entrada A direcionada aqui para o primeiro multiplex, já que ele é o mais significativo, tá certo? E B e C ligados igualmente nos outros dois demultiplex, tá certo? Vamos aqui para o nosso... Então, deixa eu colocar aqui o próximo slide. Onde nós podemos... Eu vou mostrar que nós podemos substituir este demultiplex aqui na junta entrada, que neste caso tem 2 saídas, por um demultiplex de 4 saídas, tá certo? Então tá aqui, ó. Então agora nós temos um demultiplex de 4 saídas. Neste caso, o pino de seleção A, ele entra igualmente nas entradas de seleção desse multiplex, tá certo? De tal forma que nós só vamos poder selecionar desse demultiplex a entrada, ou desculpa, a saída 00, que é a primeira, ou a saída 11, que é a última aqui, tá? Nós não podemos selecionar as saídas 0 e 1 e 1, 0, tá certo? Vamos então para o nosso simulador. Deixa eu ver se eu acho esse circuito. Não. Opa. Pronto, tá aqui o circuito. Então, vamos selecionar aqui uma saída qualquer. Vamos selecionar S5. Então, S5, tá? Pronto, 5. Pronto, então a nossa saída S5 recebe a entrada E, certo? Novamente, a entrada de seleção A vai direcionar aqui a entrada para a segunda saída desse demultiplex, tá? Aqui, ó. Que entrega a esse demultiplex inferior, que por sua vez entrega o sinal à saída S5, tá? Se nós quisermos mudar de S5 para S6, nós devemos apenas alterar as entradas de seleção desse multiplex, tá? Então, passando de 5 para 6, pronto, 5 para 6, agora a nossa saída S6 recebe a entrada E, tá certo? E semelhante quando nós utilizamos aqui apenas demultiplex de 4 saídas. Então vamos selecionar aqui S2, então 0, 2, pronto. Então a saída S2 recebe a entrada E. Quando o A for 1, tá? Então a saída deste multiplex inicial aqui da entrada será S3, tá? Né? Desculpa, será essa quarta saída aqui, tá? Então vamos colocar igual a 1, pronto, o sinal saiu da última saída aqui, na quarta, tá? Que direcionou a entrada E para S6, tá? Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que a forma como eu estou organizando aqui as entradas de seleção, elas sempre vão representar em binário as saídas, tá certo? Então, por exemplo, aqui nós temos o número 6 em binário. Então, irá direcionar para a saída S6. Se eu colocar aqui o valor 3, então vamos colocar o valor 3. Pronto, 3, ele vai direcionar a entrada para a saída S3, tá certo? Então, eu tive essa preocupação ao montar esses circuitos, tanto no multiplex quanto no demultiplex, para que as entradas de seleção em binário correspondam as saídas, tá? Ou as entradas, no caso lá do multiplex, tá certo? Vamos agora para mais um exemplo. Deixa eu voltar aqui. Onde nós temos um demultiplex de 16 saídas. Então, estou aqui, 16 saídas, construído a partir de 2 demultiplex de 8 saídas. 2 demultiplex de 8 saídas, está aqui. E um de 2 saídas, que é este aqui. Então, não vou entrar muito em detalhe, mas a ideia é exatamente a mesma, tá? Então, nós fazemos um primeiro estágio de demultiplexação, que neste caso é selecionado aqui pela variável, pelo sinal de entrada, né, de seleção A, tá? Ele vai direcionar a saída ou para esse demultiplex, tá, superior, ou para esse demultiplex inferior, e aí as demais entradas de seleção B, C e D, que estão igualmente ligados aqui nos dois demultiplex, tá? Irá selecionar de fato qual das saídas
irá receber o sinal de entrada, tá certo? Então a ideia é exatamente a mesma que nós vimos anteriores. Então tá aqui o circuito, deixa eu reduzir aqui. Tá aí o circuito, vamos fazer só um teste aqui, vamos selecionar S11. Então S11, pronto, selecionamos S11, tá? Então a entrada é direcionada para a saída S11. Vamos selecionar agora S2. Pronto, a entrada é direcionada para a saída S2, certo? Com isso, com este exemplo, eu encerro o tópico, né, ampliando a capacidade de um demultiplex. Mas eu vou continuar a nossa aula falando um pouquinho mais da questão do multiplex e demultiplex, tá? Inclusive, vamos conectar um ao outro. Então, nós temos aqui um multiplex de 8 entradas conectado a um demultiplex de 8 saídas, tá? Então, neste circuito, é possível conectar qualquer uma das entradas de E0 até E7, de E0 até E7 do multiplex a qualquer uma das saídas de S0 até S7. Então tá aqui, de S0 até S7, tá? Do demultiplex. Uma conexão por vez. Então, apesar de que a gente possa conectar qualquer uma dessas entradas a qualquer uma dessas saídas, isso só pode ocorrer uma conexão por vez, tá certo? Então, eu tenho aqui alguns exemplos, tá? Mostrando, por exemplo, neste caso, ó, entrada de seleção tudo zero, então entrada selecionada é zero. Ela é direcionada para a saída S0, então tudo zero também aqui no demultiplex. Então, qualquer sinal digital que aparecer, né, que for aplicado aqui no E0, irá para S0, tá? E as demais saídas do demultiplex permanecem em zero, tá? Aqui, então nós temos o 6 aplicado aqui, então selecionando as entradas 6, e aqui no demultiplex nós temos o valor 1, né? Então saída 1. Então neste caso a entrada é 6 é direcionada para saída S1. Aqui nós temos 5, então entrada 5 direcionada para a saída do demultiplex 7. E aqui neste último exemplo nós temos a entrada E0, tá? Tudo zero, sendo direcionada para a saída S4, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho esse circuito montado aqui no nosso simulador, tá? Não, esse especificamente eu não tenho, mas vou ter o de 16, tá certo? Depois eu falo dele, então, tá? Nós podemos também ter um multiplex e um demultiplex conectados e sincronizados, tá? Então, nós podemos conectar aqui na entrada de seleção dois contadores, um no multiplex e um outro no demultiplex. Se esses contadores estiverem conectados ao mesmo clock, ou seja, a mesma base de tempo, nós podemos fazer com que a gente coloque sempre sincronizado um pino da entrada do multiplex com o outro do demultiplex. Então eu posso fazer com que E0 fique conectado a S0, depois E1 com S1, depois E2 com S2 e assim sucessivamente, tá certo? Então eles vão estar sincronizados, tá? Sincronizados através desse clock e dos dois contadores, tá? Então neste circuito é possível sincronizar as entradas as entradas E do multiplex de 0 a 7, tá? De E0 até E7 do multiplex, as saídas S0 a S7 do demultiplex, tá? A sequência dos pares, entradas e saídas, é determinada pelos contadores. Então, os contadores é que vão dar a sequência. Então, por exemplo, nós podemos ir contando de 0 até 7, ou de 7 até 0, tá? Ou nós poderíamos até fazer com que ele fosse uma contagem qualquer, tá? Um valor qualquer, tá? Seria aceitável também, apesar de não ser muito comum, tá? O tempo de cada par, entrada e saída, é determinado pela frequência do clock. Ou seja, quando nós conectamos E0, por exemplo, com S0, tá? Ele vai ficar, essa conexão vai permanecer
até que o clock gere um novo pulso e os contadores alterem seus valores. Então, por exemplo, estava em 0, agora os contadores passaram para 1. Então, nós vamos ter agora a conexão de E1 com o S1. Quando vier o próximo pulso de clock e os contadores forem para o valor 2, aí nós vamos conectar E2 com S2. Tá? Então, o tempo que cada par permanece conectado é determinado justamente pela frequência do clock. Quanto maior a frequência, menor o período, então menor o tempo entre dessa conexão, tá certo? Contudo, como nós sabemos esses contadores são cíclicos, né? Por exemplo, se eu contar de 0 até 7, quando chegar em 7 eu volto para o 0, né? Ou ao contrário, de 7 até 0 e do 0 eu volto para o 7. Então, por isso, eu vou ter uma repetição da sequência de pares. Então, eu vou estar continuamente fazendo a conexão entre os pares, tá? Definido pelo contador. Sempre uma conexão por vez, tá certo? E aqui nós temos, para nós finalizarmos nosso assunto de multiplexer, tá? Antes de nós mostrarmos um outro exemplo, um multiplex conectado a um demultiplex, tá? Com 8 entradas e 8 saídas, tá? Então vamos colocá-lo aqui. Tá aqui, ele já estava aberto, tá? Então nós podemos conectar qualquer uma dessas entradas a qualquer uma dessas saídas. Vamos conectar, por exemplo, a entrada 5. Vou colocar aqui o valor 5 em binário, tá? Como eu já disse para vocês, eu organizei as entradas de seleção para representar o valor numérico aqui das entradas e das saídas também, certo? Então, entrada 5, a saída 12. Entrada 12. Pronto. Então, tudo que acontecer aqui com a entrada 5 vai ser direcionado para a saída 12 do demultiplex. Tá certo? Vamos só concluir aqui. Vamos agora para 14. Vamos ligar a entrada 14, a saída 15. Pronto. 14 a 15. Mesma coisa. Agora, todo sinal que for aplicado, né? Todo sinal digital que for aplicado à entrada 14 será direcionado para a saída 15. Tá certo? Então, neste arranjo aqui, nessas conexões, nós podemos ligar qualquer uma dessas entradas do multiplex a qualquer uma dessas saídas aqui do demultiplex, tá? Se nós colocarmos contadores aqui, né, contadores de pulso, nós vamos poder sincronizar sempre as entradas com aquelas mesmas saídas, tá? Aí, com o passar do tempo, elas se repetem, tá certo? Essas conexões, tá certo? Como nós vimos no slide anterior. E agora, vou voltar aqui para os slides. Um exemplo que eu preparei aqui para vocês, este circuito, tá? Onde, neste circuito, são utilizados dois contadores de 0 a 15. Então, percebo que eu tenho dois contadores aqui, ó. Um aqui e outro aqui. Não, opa, desculpa, aqui. Dois contadores, certo? Um contador para o valor da contagem a ser mostrado no display. Então, este contador aqui, ele vai estar contando os pulsos que entram nele e o valor da sua contagem vai ser mostrado aqui no display, tá certo? E o outro contador, cadê? Display. E o outro como divisor de frequência. Então, este contador aqui é igualzinho a este, eles contam de 0 a 15, só que, como nós vimos lá na aula sobre contador, nós podemos utilizar o contador como divisor de frequência, tá certo? Então, a frequência selecionada é selecionada através de um multiplex de 4 entradas. Então, nós temos aqui um multiplex ligado às 4 saídas do contador e, dependendo do valor da entrada aqui de seleção do multiplex, nós vamos escolher um dos pinos do contador. Então, dependendo do pino, nós temos diferentes frequências a serem aplicadas aqui no contador, que é o que nós vamos ver sendo contado, tá certo? Então, para que a gente usa isso? Para que eu possa selecionar 4 velocidades de clocks diferentes, tá certo?
Então a ideia é, eu tenho um clock, um único sinal de clock. Esse sinal de clock ele é dividido e aqui eu seleciono qual é o valor da divisão que eu quero, tá certo? Lembrando que como eu tenho um contador de 0 a 15, o bit menos significativo vai dividir por 2 e o mais significativo vai dividir por 16, tá certo? Vamos colocar ele aqui na simulação, que eu acho que vai ficar mais fácil de nós compreendermos. Então tá aqui o nosso circuito. Deixa eu colocar aqui uma frequência aqui 64 Hz, eu acho que tá bom, tá? E vou habilitar o pulso. Então pronto. Clock gerado, primeiro contador, tá? Nesse primeiro contador na função de divisor de frequência e aqui um multiplex selecionando um desses sinais provenientes do primeiro contador, tá? Aí nós temos o pulso de clock selecionado, aplicado ao segundo contador e este contador e este valor sendo mostrado aqui no display de 7 segmentos, tá? Então percebo aí a velocidade que tá. Eu vou selecionar a próxima entrada, tá certo? Então percebo que já ficou um pouco mais rápido, tá? Ficou o dobro da velocidade. Vou reduzir, vou colocar outra entrada agora, que já ficou bem mais rápido, tá certo? E vou selecionar a frequência, a maior frequência que tem. Então pronto, essa é a maior frequência que nós temos selecionável, tá? Então o nosso multiplex ele seleciona uma das frequências produzidas pelo divisor de frequência para ser contado. Deixa eu colocar mais lento novamente. Pronto, ficou bem lento, tá certo? Então essa aqui é uma aplicação que eu quis mostrar do multiplex utilizado para selecionar 4 clocks disponíveis diferentes, tá certo? Cada clock com uma frequência diferente, tá? Então com isso eu encerro esta aula sobre multiplex, demultiplex, e eu aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos conversar sobre memórias, tá? Obrigado e até a próxima aula.